Olá, seja muito bem-vinda. Hoje vamos fazer uma oração com o seguinte tema: Deus vai restaurar o amor que existia entre vocês. Mas antes da gente continuar, eu gostaria que você que está nos ouvindo comentasse aqui embaixo o seu nome ou do seu amor para que possamos estar orando por vocês. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que está precisando de uma reconciliação urgente. Quando compartilhamos uma bênção, elas se multiplicam em nossas vidas. Talvez hoje você esteja aqui porque sente que algo precioso se perdeu no caminho da sua vida, não é? Conversas que antes fluíam, agora machucam. Gestos que antes aqueciam, agora esfriam. E o silêncio passou a falar mais alto que o amor. Essa oração não é para quem desistiu, é para quem decidiu lutar. E lutar do jeito certo, colocando Deus na frente. Fique comigo até o final. Essa é uma daquelas orações que você pode literalmente descansar nos braços do Pai. Deite-se, adormeça ouvindo a nossa voz, porque enquanto você ouve e sintoniza o seu coração nessa oração, o Senhor trabalha. Você não consegue sozinha, e a única forma de falar com Deus é através da oração, porque só Ele é capaz de tocar corações, curar memórias e restaurar sentimentos que estão apagados. O que se apagou pode reacender, e você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu te convido a iniciar um propósito de orações. Lá no link da descrição tem o propósito de orações 30 dias de milagres para a restauração do seu relacionamento. Esse propósito tem sido algo que faz a diferença entre o fim e o recomeço, porque ele cria constância, alinhamento espiritual e abre espaço para Deus agir com profundidade na restauração do seu relacionamento. Vamos orar então? Vem comigo, feche os olhos e se permita adormecer. Descanse nos braços do Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam um relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós.
Pai, o propósito que tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Ah, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu Te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, ah, meu Deus, eu Te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que Tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança.
Onde houver afastamento, o que surge é o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Ah, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento. O Senhor ama a união. Ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu Te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu Te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que Tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, o que surja é o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Ah, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa.
Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu Te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu Te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que Tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento,
que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que Tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu te peço,
Em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que Tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais.
visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam um relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento. O Senhor ama a união. Ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração,
que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro, que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam um relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro, que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam um relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que Tu tens para cada relacionamento
é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Ah, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu Te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu Te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que Tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus,
para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Ah, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu Te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu Te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que Tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Ah, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história.
Eu oro, eu creio, eu recebo as tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento.
Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a Tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que Tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Eu chego como uma mulher que ama, que acredita no casamento, que acredita no relacionamento que o Senhor colocou em minhas mãos, mesmo quando tudo parece confuso e ferido nesse momento. Pai, Tu conheces a nossa história desde o primeiro olhar, desde o primeiro sim, desde o primeiro sonho que construímos juntos. O Senhor sabe exatamente onde o amor começou a se enfraquecer, onde as palavras mal colocadas machucaram, onde as atitudes erradas criaram distância. Nada está escondido dos Teus olhos, Senhor. Por isso hoje eu te peço, em nome de Jesus, restaura o amor que existia entre nós. Restaura aquele amor simples, verdadeiro, cheio de cuidados, respeito
e desejos de caminhar juntos. Tira, ó Pai, toda frieza, toda indiferença, todo o peso que foi se acumulando com o tempo. Quebra agora toda barreira emocional, toda mágoa antiga, todo ressentimento que ainda insiste em permanecer no coração. Senhor, cura aquilo que eu não consigo curar com palavras. Toca onde o diálogo não alcança mais. Visita a mente e o coração do meu amor, assim como visita o meu, alinhando-nos, dando-nos novos sentimentos, fazendo-nos que andemos segundo a tua vontade. Se houve orgulho, ensina-nos a humildade. Se houve silêncio, ensina-nos a conversar novamente. Se houve distância, aproxima-nos novamente pelo teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Pai, eu clamo pela restauração do nosso vínculo emocional e espiritual. Que volte a admiração, que volte o carinho, que volte o desejo de cuidar um do outro. Que o amor não seja baseado apenas em sentimentos passageiros, mas firmado em compromisso, perdão e na presença do Senhor entre nós. Deus, meu Deus, eu te peço também pelos noivos e namorados que estão orando comigo agora, que eles não vejam o relacionamento como algo descartável, mas como um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Pai, o propósito que tu tens para cada relacionamento é maior do que os nossos próprios desejos. Por isso, guarda todos os relacionamentos do desgaste precoce, das influências negativas, das comparações e das interferências externas. Senhor Jesus, entra agora na nossa história, senta à mesa conosco, reina sobre nossas decisões. Onde houver palavras duras, que nasçam palavras de vida. Onde houver desconfiança, que nasça segurança. Onde houver afastamento, que surja o desejo sincero de recomeçar. Eu peço em nome de Jesus, para que o amor não acabe. Nós sabemos que ele está ferido, mas o Senhor é especialista em restaurar o que foi quebrado. Eu creio que o Senhor está trabalhando enquanto eu oro, alinhando caminhos, transformando pensamentos e reacendendo sentimentos que estão adormecidos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a união, ama quando escolhemos lutar da maneira certa. Eu descanso meu coração em Ti, confiante de que o melhor ainda está por vir para a nossa história. Eu oro, eu creio, eu recebo as Tuas bênçãos, não porque sou merecedora, mas porque eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Chegamos ao final dessa oração, mas você não deve parar de orar. Eu te convido a entrar agora mesmo no grupo de orações diárias no Telegram. Lá só tem voluntários. O link também está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e os seus caminhos. Até o próximo vídeo.